liberdade, paz, e assim por diante. E, claro, eu mencionei aqui, ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que hoje ela é bem secularizada, mas, comparando com outras instituições, ainda existe muito espaço para pensamento cristão nessa universidade. Você teve lá um pouquinho, né, Pedro? Pedro teve lá um período, e depois ele pode falar sobre a experiência dele. E o Kuyper inspirou também uma escola importante de pensamento. Ali nós temos 3 exemplos, né, que a gente gosta muito de usar. O próprio Hermann Doivers, que é um fundador da Escola de Filosofia Reformacional, o professor Haudsworth, que é da área de Economia, e Egbert Schirmann, que é de Filosofia da Tecnologia, e tem muito mais gente influenciado por Kuyper, inclusive fora dessa escola de pensamento, mas não é o caso da gente continuar falando sobre isso. É um panorama sobre o pensamento de Abraham Kuyper. Ele tem alguns méritos, algumas contribuições importantes para a gente pensar fé e ciência no nosso contexto hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas ideias básicas de Kuyper. Então, eu selecionei aqui 5 pontos. Manjado isso, né? 5 pontos. Cosmovisão cristã, que eu coloquei como primeiro, mas em termos hierárquicos deveria ser o segundo, porque o segundo ponto é o mais importante, o senhorio integral de Cristo, mas para fins didáticos a gente vai seguir essa ordem. Esferas de soberania, a natureza fiducial da ciência e a questão dos 2 tipos de ciência, que é uma polêmica e nós vamos nos referir a ela. Bom, sobre cosmovisão cristã, esse é um tema popular no Brasil, porque livros vêm sendo escritos sobre esse tema já há um tempinho, já há uns 10 anos, ou até um pouco mais. Eu e o Rodolfo mesmo editamos, né, livros tratando desse tema. E o termo cosmovisão é o português para worldview ou para o alemão Weltanschauung, que tem o sentido de visão de mundo, obviamente, né? Em Portugal eles falam mundivisão. Eu acho que eu prefiro cosmovisão. Apesar de dar certa confusão de vez em quando, né? Uma vez me perguntaram se isso aqui tinha a ver com Cosme e Damião. Não tem. Não tem nada a ver. Eu acho que esse tipo de confusão não acontece mais. Eu acho que isso é intraduzível. Deixa para lá. Cosmovisão cristã. Então, vejam, essa é uma frase conhecida de Kuyper, ou parágrafo. O modernismo agora enfrenta o cristianismo, e contra esse perigo mortal, vocês, cristãos, não podem defender com sucesso seu santuário, exceto se colocando em oposição a esse sistema, uma biocosmovisão própria, fundada tão somente sobre a base de seu próprio princípio, elaborada com a mesma clareza e brilho, numa lógica igualmente consistente. Então, no livro Calvinismo, Kuyper fala sobre a modernidade secular, a gente poderia colocar nesses termos, ou o secularismo, como uma espécie de octópode, como um sistema que se expressa em várias dimensões. E diante de um sistema de vida que se expressa em várias dimensões, não é suficiente opor uma teologia, uma confissão ou uma prática litúrgica. Se o cristianismo é algo tão intenso e completo quanto um sistema de vida, se ele é um sistema de vida, ele tem que ser apresentado como tal. Esse insight, na verdade, Kuyper vinha trabalhando isso, mas ele passou a usar o termo cosmovisão, aparentemente, porque na viagem de navio para ministrar Stone Lectures na Universidade no Seminário de Princeton, em 1898, ele leu um livro de James Orr, um teólogo escocês, que fala a respeito da doutrina cristã, sobre a visão cristã do mundo e das coisas, como orgânica, como uma doutrina em que todas as partes estão conectadas internamente e você não pode apresentar de forma atomizada ou defender a doutrina cristã de forma atomizada. É necessário mostrar que ela é orgânica e que, por isso, você precisa ser responsável quando você pensa sobre todas as partes. Então, o Kuyper pegou essa ideia, só que, em vez de pensar só sobre a doutrina cristã, ele pensou sobre a vida. A vida cristã é esse sistema completo, que tem várias dimensões. E ele defende que você não vai inventar um sistema abstratamente. Quando ele surge, é como um organismo, ele aparece vivo na história. E aí ele faz a sua defesa, escreveu um livro
em homenagem ao calvinismo, que, na verdade, uma série de palestras em homenagem ao calvinismo, que virou livro. Então, ele vai defender que o calvinismo seria um exemplo disso. Mas não o calvinismo como a denominação X, ou meramente como doutrina, mas como uma força histórica. E existe uma plausibilidade nisso. Mesmo quem não é calvinista, ou não é completamente calvinista, se examinar a história, vai perceber que, nas suas várias manifestações orgânicas, o cristianismo pode ser mais integral ou menos integral. E quando nós encontramos manifestações bem integrais, mesmo que existam divergências teológicas, a gente precisa dar atenção a elas, porque elas são exemplos importantes sobre como o cristianismo se expressa catolicamente. Quando o cristianismo existe, mas mesmo sem repressão externa, ele não consegue sair do casulinho da igreja local, ele provavelmente, a sua força católica está, por alguma razão, subtraída, por alguma razão reprimida. Então, é necessário considerar isso. Se o cristianismo é universal, é católico, esse é o tema do próximo slide, então a fé tem que se expressar dessa forma. E o seu poder de universalidade precisa emergir. E se ele não emerge, há alguma dificuldade, uma falta de vitamina naquela expressão da fé cristã. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, ele defendeu isso, que o cristianismo deve se articular como um sistema total. E aí, nesse livro, ele fala sobre o calvinismo e a ciência, o calvinismo e a igreja, o calvinismo e a arte, o calvinismo e a política. Ele fala sobre o futuro da fé reformada, e assim por diante. Então, é um livro realmente muito importante, que deve ser considerado um clássico da fé protestante. Gente, desculpa, eu desliguei em vez de passar para frente. Gente, uma outra declaração aqui famosa, um trechinho, um parágrafo do sermão de fundação da Universidade Livre de Amsterdã, em 1880. Então, essa é a frase mais conhecida de Kuyper. Nenhum espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante, e não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é o soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, essa é, de novo, essa é uma declaração famosa de Kuyper, e que traduz, nos seus termos, o que o próprio Jesus disse em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, o Kuyper procurou atualizar, a partir da sua visão de como a sociedade moderna funcionava, ele procurou atualizar essa afirmação do senhorio de Cristo sobre o todo da vida, que é o jeito que o Schaeffer gostava de dizer, de falar sobre a mesma coisa, né? Que Jesus é o Senhor sobre tudo. E você encontra a mesma ideia lá em Colossenses, que, de algum modo, todos os fios do saber estão conectados com Cristo. É claro que você não vai encontrar o cálculo diferencial e integral em um dos evangelhos, mas se Jesus é o Logos, a fonte última de sentido da realidade na sua integralidade, então até mesmo essa dimensão da vida tem algo a ver com ele. Todos os fios da realidade se conectam com ele, a gente pode dizer. Bom, aí nós entramos no outro tema, terceiro tema, que é o tema da soberania. Eles estão todos associados, ok? Sendo Jesus o Senhor sobre todas as coisas e a fonte de todas as autoridades, de acordo com Colossenses, nele foram criados todos os principados, potestades, poderes e domínios. Ou seja, todas as estruturas de poder, de algum modo, vêm dele. E, se isso se aplicava à época de Paulo, usando aquela linguagem, certamente se aplica à nossa época. O fato da configuração do poder se transformar no processo histórico não muda nada em relação à sua fonte última, que é o próprio Jesus.